Bom, eu sou médica, nutróloga. Eu acho que eu vou poder agregar aí um pouco ao seu projeto, mais pela experiência da pós em Lifestyle, Medicine, e um pouco pelo que a gente acaba trabalhando aí no Núcleo E, que é essa interface de multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, pensando sempre no bem-estar dos nossos pacientes e tentando trazer para a rotina deles mudanças possíveis, e não porque, e assim, seu projeto é muito legal, nada melhor do que a gente melhorar a nossa qualidade de vida aí em viagem, né? Que é tudo de Uhum. bom e eu acho que está todo mundo sentindo falta, né? Sim, e eu falo que agora é o momento de nós conseguirmos planejar melhor as nossas viagens. Porque já que a gente não pode viajar, a gente pode otimizar a maneira como a gente viaja para quando nós pudermos voltar a viajar. Isso, isso. Então agora é hora da gente ter esse foco. Só para explicar para quem está aqui, eu vou dividir então a nossa live em três momentos. A gente vai começar falando de uma maneira geral, de alimentação geral para quase todas as pessoas. Depois nós vamos falar específico para quem está com algum objetivo de perda de peso ou de ganho de massa muscular. E depois nós vamos falar sobre segurança de alimentação em alguns países que oferecem, na nossa visão, um pouco de risco para se alimentar. E se der tempo, a gente entra em algumas perguntas mais específicas relacionadas à restrição de alimentação, quem tem alguma questão, por exemplo, intolerância à lactose, ou quem é vegetariano. Daí, possivelmente não vai dar tempo, mas se der, a gente deixa por último. Então, vou começar de maneira genérica e ao longo da live afunilando. Combinado. Ok? Então, esse é o nosso combinado. E também para as pessoas entenderem que a gente combinou, eu e a Bianca, de estabelecer que nós estamos falando de uma viagem de em torno de 15 dias. Porque senão a pessoa viaja um fim de semana, não é a mesma regra que Uhum. vale para você viajar 15 dias. Então, para a gente ter esse patamar, ok? Vamos começar? Vamos. Bianca, então eu queria que você falasse assim, o básico introdutório. Assim, o que você mais vê acontecer quando as pessoas vão fazer uma viagem para a Europa de 15 dias, vão para os Estados Unidos, e o que você orienta para elas não fazerem e para elas fazerem? Vamos no genérico. Eu vou falar da maioria dos meus atendimentos, tá? Então, mais de 60% das pessoas que fazem acompanhamento com a gente são pessoas que querem emagrecer e querem melhorar a saúde. E o restante aí a gente divide entre pessoas que vão melhorar a performance, aí é atletas. Eu acho que para atleta não é bem o foco do que eu vou falar, tá? Porque aí atleta tem Uhum. outra cabeça, outra proposta, mas eu tenho pessoas que querem melhorar a performance e aí a gente vai tentar falar um pouquinho dos dois públicos. Tanto aquele público que de repente, Bianca, eu vou viajar, eu vou fazer aquela viagem do final do ano e eu quero estar seco. Aí, pessoa, se empenha, emagrece 10, 15, 20 quilos e vai para a viagem e volta 10 quilos a mais. Então, assim, você vê que são pessoas, às vezes, que não têm um Eu já passei controle por isso. alimentar algum ou que exageram muito no álcool. Então, nesse contexto de que você está indo para uma viagem para desestressar, se você não tem uma regra de vida, uma regra realmente de botar o que você faz no seu dia a dia como um hábito, e pensando na sua alimentação, pensando aí no roteiro que você vai ir para conhecer lugares diferentes, você vai fazer mais atividade física, Felipe, não tem como voltar 10 quilos a mais. Não tem. Tá muito, é muito errado o que você fez, tá bom? Então, nesse sentido, assim, No meu não foi 10 quilos, mas foi uns 5. Não. eu acho assim, tá errado. Por quê? Se você vai aumentar o seu gasto energético, pensa, quanto você não anda em uma viagem, a não ser assim, essas viagens às vezes para os Estados Unidos, como é muito transporte de carro, diferente de uma viagem para a Europa, por exemplo, que você anda muito. Então, dependendo para onde a pessoa vai, é claro que você precisa estar aberto
a experimentar, você vai para um outro país para viver aquela cultura e o alimento, a alimentação, ela está dentro disso. E faz parte de você conhecer aquele lugar, conhecer restaurantes. Mas você beber demais ou comer demais pode até ser perigoso, tá? Então, faça da sua viagem aquele momento de desestressar, mas também que você mantenha um nível de consciência e cuidado com o seu corpo. Porque tudo é o conjunto. Se você comer demais ou beber demais, às vezes você perde 2 dias para sua recuperação. E segundo um grande amigo meu que viaja muito, ele fala, é dormir em dólar, né? Você fica dormindo em euro. É muito dinheiro para a gente dormir. Então, tentar alinhar todas essas estratégias. Deu para O que eu acho entender? que acontece muito, o que eu acho que com muitas pessoas, é assim, elas estão extremamente tensas, regradas, elas não se permitem nenhuma flexibilização, nenhuma forma de prazer. É como se elas falassem assim, eu vou aguentar até ali na viagem. Quando chega na viagem, ela solta tudo. É. E não é tão interessante. Às vezes é melhor ela ter algumas pequenas folgas para poder ir na viagem com fôlego. Porque se ela não tiver esse fôlego, aí não tem jeito. Eu concordo. Eu concordo. E aí, você precisa se analisar e entender qual perfil você tá. Por quê? Eu já tive pessoas que conseguiram ter uma transformação tão grande durante o programa e às vezes fica tão focado naquele resultado que não se permitiram muitas coisas durante a viagem. Fala, não, doutor, eu segui certinho. E volta mais estressado do que foi. Não Porque vive a viagem, não né? vive. E eu já tive alguns que, assim, conseguiram encontrar um equilíbrio e, de repente, por mais que eles tenham se permitido, aquele nível de cortisol, tensão que a pessoa fica no dia a dia, desaparece e ele volta num resultado melhor do que ele foi. Aí ele fala, como pode? Eu só fiz caminhada, eu até fui num restaurante diferente, eu saí daquele foco de pesar alimento, né? Que às vezes as pessoas precisam em algum determinado momento, até para entender tamanho de porção e essas orientações nutricionais que as meninas fazem, né, na clínica. E aí ele sai disso e volta melhor. Então, qual é o perfil que você se encaixa nesse momento? É aquele que faz o planejamento para já cá, é aquele que consegue achar um equilíbrio na sua vida e mesmo durante a viagem você consegue manter o seu padrão, ou é aquele que se estressa com tudo? Aí, Fê, é legal o seu trabalho porque apoia um pouco a gente para essa autorreflexão. Sim. E que você começa uma preparação até antes da viagem, como eu disse. Se você chegar na data da viagem pilhado, assim, não aguentando uma abraçada na piscina, você vai ir ladeira abaixo, né? Você já teve, Quando... posso eu perguntar uma coisa? Desculpa. Uhum. Você já Não, teve vambora, vambora. algum caso, assim, da pessoa ser tão pessimista? Porque eu acredito muito nisso, né? No poder da nossa mente, do nosso pensamento. Aquela pessoa que de repente falou assim para você, poxa, eu tinha tanta expectativa naquele lugar, mas deu tudo errado. Começou errado e deu tudo errado. E você percebe que às vezes é um pouco daquela energia da pessoa, da cabeça dela ou não? Eu acredito que sim, a gente não pode generalizar, mas acontece isso, quando a pessoa ela coloca a viagem como um bote salva-vidas, assim, então a vida dela está inteiramente desequilibrada, o emprego está ruim, o relacionamento está ruim, então ela ela aposta todas as fichas dela na viagem, ou nas férias, é agora que eu Que eu vou desestresse, viver. agora que eu vou viver, agora que eu vou melhorar minha relação com meu marido, que na rotina tá ruim, e daí na viagem vai ser super legal. Ela coloca tanta tensão, tanta obrigação daquela viagem salvar ela, que ela não consegue relaxar. E daí qualquer coisa que sai da linha, porque a linha é muito estreita, e saiu da linha, ela já começa a ficar frustrada, e daí é como um dominó, né? Ela já fecha o tempo, chegou no aeroporto, o voo atrasou,
e daí ela já fecha o tempo. É como um dominó. Começou errado, vai errado até o fim. É, é incrível. Mas essas pessoas, por que que eu te pergunto isso? Às vezes a gente faz um planejamento alimentar até, quando nos solicitam, né? Então, avisa, doutor, eu tive um caso super legal de uma paciente que foi com a família fazer toda aquela parte da Índia, Camboja, e eles estavam Sudeste Asiático, Sudeste, incrível. isso é. Aí eles estavam super nessa pegada, falou assim, e aí, o que que eu dou para as crianças, aonde a gente vai ou não? E algumas orientações, se a gente consegue predizer isso, né, com antecedência, essa programação, existem coisas que são legais da gente orientar, né? O que, como, dependendo do tipo da dieta que você está seguindo ou que você se sente mais confortável, aí vou dar exemplo. Por exemplo, quando eu vou viajar, eu não sou carbofóbica, eu preciso de carboidrato para eu ter energia. Que bom ouvir isso. Mas o tuco não. O tuco não Tá. responde bem a carboidrato. Então é outro perfil. A Letícia é vegetariana. E as crianças comem comida de crianças pequenas. Então, eu procuro programar a parte alimentar de uma forma em que eu agrade todo mundo, sem deixar Uhum. de conhecer as características do país que você está indo. Então Ou mesmo, você defende que se vai nesses mercados de. Não vamos ir num específico num lugar de risco, vamos ficar genérico, por exemplo, na Europa. Você defende que se vai em mercado público, na praça, que coma, deguste a culinária local. É, tá para liberado. quem gosta, sim, eu já te disse isso, você me pegou de saia justa agora, hein, Felipe? Eu Sacanagem, peguei? pegou. Sério? Eu tenho meio nojo, desculpa, mas eu Não, não mas eu não acho que consigo. isso é uma saia justa. Porque assim, Ah, tem. eu acho que é Não legal. é. Eu acho legal conhecer, mas Tá. eu sou uma pessoa muito complicada para comer em lugar aberto. Por exemplo, aqueles churrasquinhos gregos, eu não consigo comer Eu aquela. piro, eu piro. Mas não é só você, todo mundo adora aquilo. O meu irmão, uma vez a gente viajou junto, ele gosta daquela turkey leg que tem nos Estados Unidos. Na Disney, maravilhoso. Gente, eu não consigo comer aquilo. Mas é porque eu gosto do meu padrãozinho, sabe? Eu estou muito bem Uhum. adaptada e eu vou bem no ovo, no café da manhã. Às vezes Mas aí você não passa vontade, não isso que passo. no seu caso é bom, porque se eu já começo a ficar louco. Entende? Eu já quero experimentar. Mas se você quer experimentar, eu acho que o que poderia ter são combinados. Por exemplo, quanto você vai caminhar naquele dia? Ah, eu vou fazer, sei lá, um tour pelas igrejas, mas eu vou fazer um tour naquele lugar a pé. Ou não, você vai fazer o tour no ônibus e não vai Eu andar. gosto de bater perna, então não, Eu também, eu sempre vou andar. eu também. Mas se você quer, vou ficar um dia só naquela cidade, eu quero dar uma olhada em tudo. Poxa, se você vai, olha, eu vim compartilhando, se você vai andar de ônibus, você concorda que não dá para você arrasar no seu jantar ou comer uma coisa muito gordurosa? Você não vai gastar. E é o Sim, mesmo faz total raciocínio sentido. do seu dia a dia. Se você não Uhum. gasta muito, não tem uma atividade muito intensa, você não pode comer muito. Então, Você vai ficar num resort só lá lagarteando na espreguiçadeira, é melhor você maneirar no que você vai comer. ou então, antes de você ir para a espreguiçadeira, vai fazer uma esteira. A maioria dos resorts Uhum. tem uma academia, porque aí você É, come sem culpa. O problema é quando você sim. vai para esse lugar. Ai, Bianca, eu tive um caso super legal, vou compartilhar com vocês. Eu fui fazer um curso, aquele curso do final do ano, de endovenoso, e eu estava num momento super estresse, você sabe como eu sou, né, Fê? E para mim, a atividade física, ela me ajuda muito. Essa adrenalina, ela ajuda a eu desestressar, e isso funciona bem para mim. E durante o curso, o que eu fiz? Tava eu e o Tuco só. A gente ia de manhã para a academia, logo depois eu tomava o banho, comia e ficava o dia inteiro no curso. E eu tive uma paciente super querida que ela estava muito próxima a mim de férias.
Fazendo o quê? Pulando a atividade física dela. Aí ela me mandou uma mensagem assim no Instagram. Doutora, não acredito que você está indo na academia, que vergonha. Vou também. Então a gente tem um poder de transformação, né? Eu achei super legal. Ela falou, fiquei com vergonha, porque, poxa, sei lá, no curso, 12 horas de curso, eu sem fazer nada com tempo para fazer atividade física, meia hora do seu dia, aí você desestressa um pouco da comida. O meu problema, e talvez de muita gente, é que assim, o tempo urge. Então, assim, eu sou aquela pessoa que acorda às 6h30, vai tomar café da manhã, sai bater perna e chega 8 da noite. Mas a sua Cansado. atividade física, Fê, é o bater perna. Eu estou Tá, então falando do ótimo. outro Tô perfil. liberado, Tá tô liberado. liberado, tá liberado. Agora, Tá. pensa no perfil que contrata o guia e vai de carro. Ah, jamais. Daí talvez ele precise Às vezes ele dessas precisa. contrabalancear, né? Sim, às vezes E, precisa. e como que você monta, então, pensa numa pessoa que sai, como eu, como você monta o seu kit de mochila? Por exemplo, eu não paro para almoçar. Eu vou fazer o café da manhã e depois a janta. Deve ter muita gente que faz isso. O que você orienta para ter a mochila ali para ir comendo? É bom até para economizar, né? Mas eu falo que Não, são duas refeições maravilhosas, porque daí você escolhe uma boa refeição à noite. Eu, geralmente, Fê, eu nunca esqueço a garrafinha de água, até uhum, porque tem muitos pontos turísticos que a gente consegue abastecer aquela água, né? E aí, pesquise um pouco se esse local que você está indo, se você tem uma segurança ou não. Ah, eu estou indo, sei lá, para o Egito. A gente não tem segurança de abastecer, né? Aí em você qualquer vai. lugar. Não, aí ou você vai comprar uma água mineral, ou você vai levar a sua e abastecer. O que eu acabo fazendo na minha mochila é levar algumas barrinhas de proteína, que isso é fácil você encontrar em qualquer supermercado. Geralmente, quando a gente chega no local, eu vou para um supermercado. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu também, eu Eu adoro. Eu amo o gosto. mercado, até aqui, imagina fora. Aqui eu não gosto tanto, Fê, porque eu acho que cai naquela minha rotina, sabe? Mas fora Uhum. eu gosto de ver assim os produtos que eles têm, de repente como que eles colocam as frutas locais. Então, às vezes eles têm algumas coisas que eu não conheço, eu não experimento muito esses alimentos de rua, mas os do supermercado eu gosto. E se eu não Uhum. acho um lanche, aqueles lanches prontos mesmo, que eles fazem apetitoso, às vezes eu faço o meu lanche. Então, levo uma fruta, Também. sempre uma fruta, água, ou faço um lanchinho, ou eu levo uma barra de proteína, tá? Aí depende o Você acha quanto. que algo que a gente aposte numa proteína, numa barra de proteína, pode ser interessante para a gente ter menos ganho de gordura e também ter mais saciedade? A proteína ela vai te ajudar a não quebrar tanta massa muscular. Então, por Tá. exemplo, eu sou uma pessoa, Fê, que eu não faço tanto exercício, meu dia a dia ele é bem complicado. Para você ter uma recuperação da sua fibra muscular, se você comer só, de repente, a fruta e tomar água, o seu aporte proteico daquele dia vai ficar muito abaixo do que seria o ideal para você. E aí, Comer Cheetos ali, já era, ferrou nem tudo. pensar, biscoito, né? Você vai. Ai, Bianca, separei um biscoito com uma fruta, comi. Às vezes não come a proteína no café da manhã, porque tem muita gente que tem aversão a ovo, e aí vê aquele ovo do buffet, não come, come o bolo, e aí come o bolinho, que é só, né, a parte de açúcar, carbo, vai bater perna, leva biscoito, leva o salgadinho, leva uma fruta. Cadê a proteína desse povo? Aí vai comer uma proteína só à noite. Além da quantidade, a gente tem também estudos que mostram que o fracionamento da proteína durante o dia, ele é super importante para a manutenção da massa muscular. Vocês vão Uhum. entender o que eu vou falar agora. Sabe aquela viagem que você faz e no seu segundo dia parece, você andou tanto, porque aí você aumentou o que você faz de atividade física. Aí você andou tanto e você não se atentou muito à sua alimentação esses dias, porque você quer conhecer e você quer andar. Sim.
no segundo, terceiro dia, você está destruído. Parece assim, eu já tive ocasiões de eu andar tanto que parecia que passou um caminhão assim em cima de mim. Eu E cai seu rendimento, né, nos cai, outros dias. Você tem mais uma semana, duas, às vezes, para viajar. e aí você tem tanta dor muscular que às vezes você não consegue cumprir aquele seu cronograma. Aí às vezes a gente vai para o ônibus. Aquela pessoa que fala, hoje eu não vou aguentar andar, eu vou andar de ônibus para conhecer. Mas Eu isso, nunca fiz isso então, porque eu sou um louco, mas assim, mas você vai ali rastejando, né? Então, mas é legal pensar sobre isso. É um desafio que eu deixo para vocês, assim, fracione, então, se eu pensa, estou entendendo o que você quer dizer, é se eu aumentar a minha dose de proteína ao longo do meu dia de forma fracionada, eu vou evitar ter vai essa melhorar a sua experiência ruim. recuperação Tá. muscular. Sim. Ok. Você não vai ter tanta quebra. Você vai ter a sua quebra, mas a recuperação da sua fibra, você não entra num estado que a gente chama de catabolismo, que é o que dá essa dor, tá? Claro que, Uhum. Fê, depende. Ah, Bianca, quanto que você andou para ter um catabolismo? Ah, eu preciso andar umas 3 horas para eu começar a ter, que meu corpo é adaptado. De repente, uma pessoa que é totalmente sedentária, com 40 minutos, ela já tem o quebra muscular suficiente para fazer um estrago no outro dia. Então, isso é Uhum. individual. Agora, se você fracionar, eu não sei o que é proteína. Ai, gente, pede um help, vai numa Nutri antes, até para ela falar, Uhum. olha, naquele buffet do café da manhã vai ter nos queijos, você vai ter nesse ovo, você até vai comer o bolinho, de repente, que você está com vontade, porque aí entra na parte do prazer, da recompensa, de você estar durante a viagem e você poder comer aquilo, até porque você vai gastar, né? Então, não sou contra, não sou contra. Mas essa questão realmente de você também incluir um alimento proteico vai fazer diferença. Tá. Uma dica que eu dou é assim, às vezes a gente tem uma mania de pedir coisas só para nós. E quando a gente está viajando, às vezes para não enfiar o pé na jaca, você sempre pedir algo dividindo com outra pessoa. Ai, que legal, É a melhor Fê. coisa. Porque assim, você não precisa comer o bolinho inteiro. Você tá, cada lugar tem uma coisa típica. Por exemplo, você está na Bélgica, tem os waffles. Você não precisa comer um inteiro, né? Come meio ou come um terço. E eu acho que Top. dividir sempre ajuda. Até porque você pode experimentar mais coisas. De repente eu Uhum. peço um de chocolate, você um de maçã, tá Não, tudo mas ó, a certo. Bélgica de exemplo, você vai querer comer na Bélgica que duas coisas clássicas de lá, batata frita e waffle. Não tem como você ir para a Bélgica, você está em Bruxelas, você vai querer comer as duas coisas. Então assim, divide, come Entendi. menos. É, mas aí é legal até em grupo, né? Agora, porque Uhum. é difícil você ir sozinho em lugares assim, mas eu tenho pessoas que adoram viajar sozinhas, Fê. Eu não sei se você tem esse perfil de amigos. Eu gosto de viajar Você sozinho também. gosta? Aí Prefiro com amigos, mas assim, nem sempre dá, né? Então, Aí, quando eu você tento me for virar. sozinho, você vai ter que pensar um pouco mais aí nessa. Você vai comer a batata um dia, não três, de repente. Exatamente, Mas vai exatamente. comer a sua batata. Porque senão eu começo a ficar irritado comigo, eu preciso É, experimentar. Eu tenho uma. Agora, pensando no que você falou em aumentar o consumo de proteína, e entrando um pouco num outro perfil, e aquelas pessoas que elas já estão seguindo um cronograma de dieta, de tomar o whey diariamente, elas realmente estão querendo ganhar massa muscular. Como que elas fazem? Elas não vão levar o pote de whey no avião. E não, aí? não. Eu, eu, eu tenho que pensar um pouco assim. Se são atletas, Fê, é aquele grupo que eu te falei. O atleta eu falo para levar. Então, eu Tá. tenho pacientes que vão para os Estados Unidos, às vezes, competir. E quando eles vão, eu mando levar o suplemento que eles estão acostumados. Por quê? Eles Uhum. aproveitam a viagem para também conhecer o lugar. E essa semana de adaptação que eles fazem antes da competição é extremamente importante para a aclimatação e também para o organismo ir se recuperando, às vezes, do jet lag, né? Às vezes também daquele tempo do avião, para eles performarem melhor.
A gente tem um caso, assim, tem vários casos de pessoas, felizmente não são minhas pacientes, mas que começam a comer pré-competição coisas do país e que passam muito mal, e pessoas com chance de pódio e que de repente performam super mal. Então, para esses meus pacientes, eu mando levar o pote deles, o suplemento deles, até para a gente não ter problema, vai para um exame de doping e cai por um suplemento X americano ou europeu. Bom, se você não é esse grupo, não faz sentido você levar seu pote de whey. Desculpa, mas não faz sentido. É demais. Eu não vejo motivo. Eu acho que, assim, Bianca, ai, mas eu me adapto muito. Por exemplo, eu não gosto da barra de proteína, Bianca. Posso levar? Existe sachê, Fê, de whey protein. Você não precisa levar o pote, mas de repente, para um lanche da tarde da pessoa, ele coloca no squeeze dele e ele toma a proteína dele. Mas aí leva uns 5 sachês. Ou então, se programa para comer um iogurte em algum lugar, sabe? Porque, no final das contas, é aquele paciente que eu te disse que chega numa performance melhor, porque a gente tira o fator estresse e ele, por ser uma pessoa extremamente adaptada ao treino, porque se ele quer ganhar massa muscular, ele está num programa de treinamento, certo? Sim. Se ele quer ganhar massa muscular, é porque ele já perdeu gordura. Então, na nossa cabeça do consultório, é uma pessoa que está refinando aquele corpo que já está bom. Então, ele já sabe comer. Se ele já sabe comer essa divisão de proteínas que eu te falei, se ele já tem um condicionamento melhor, então ele vai performar melhor, né? Ele vai conseguir andar mais do que nós. E o fato dele tirar o estresse, ele não precisa se preocupar em ficar levando todas as refeições. Poxa, o cara vai para a Grécia, ele vai levar marmita? Não dá. Não faz sentido. Nenhum. Aí eu perco a essência, eu acho que é da viagem, de você aproveitar a cultura e aproveitar e relaxar. Então não faz Eu sentido. concordo. Se o cara não for E é atleta, interessante. não faz sentido. Tá. Porque ele não tá indo nessa viagem para performar, ele tá indo lá por lazer. Por Então, lazer. é um preço que ele não precisa pagar, né? Exatamente. E se ele tem já muita massa muscular, Fê, mesmo que ele ganhe aí uns 2, 3 quilos durante a viagem, ele perde isso aqui, ó, em 1 minuto. Na primeira semana que ele volta, às vezes é uma pessoa que não está habituada a tomar álcool, porque já vem numa dieta regradinha, e aí ele vai para a Itália, ele não vai tomar uma taça de vinho? Vai. Só que o Óbvio. organismo dele vai responder de uma forma diferente de quem está acostumado. Então, pode ser que ele volte um pouco mais inchado, pode ser que ele tenha assim, um peso de balança um pouco maior, mas que pela quantidade de massa muscular que ele tem, em 1, 2 semanas ele já voltou. Então, não vale a pena o estresse. Então, isso responde a minha próxima pergunta, que é assim, se essa pessoa, ela não precisa ser um atleta, mas ela é uma pessoa engajada, ela vai na academia, ela cuida do próprio corpo, ela se permitir dar uma relaxada nessas 2 semanas, ela não vai ter um impacto tão drástico, primeiro porque ela já sabe se alimentar, ela já sabe fazer boas escolhas e porque o organismo dela se recupera mais rápido quando ela retorna. É isso que eu entendi, Exatamente, correto? exatamente. Não tem necessidade, assim, eu acho que é um estresse totalmente desnecessário. Existem outros, tem casos, assim, de pacientes que viajam que são influenciadoras, né, digitais. Eu tenho algumas pacientes que aproveitam a viagem para a elaboração de material de trabalho. Então, se ela está, apesar de ser uma viagem, às vezes da família, ela aproveita aquele momento para capturar momentos assim, fotos para o trabalho dela, às vezes do ano inteiro. Gerar conteúdo, né? Para essas pacientes, assim, a gente restringe um pouco, tá, Fê? Então, eu libero, assim, durante a semana, eu tenho que manter meu peso, então, durante a semana, ela não pode beber álcool
mais de 2 dias seguidos, assim. É um dia. Você fala muito de álcool. É porque Ele as é um grande pessoas. vilão? Sim, sim. É aonde a maioria, ainda mais em resort. O all inclusive é um horror para a gente, porque a pessoa acha que não vai comer nunca mais. E ela se debruça naquele buffet como se não houvesse o amanhã. Eu fiz isso numa viagem de navio. Tá vendo? Mas tudo bem. Foi a primeira viagem de navio, tá tudo certo. Navio é o pior ainda, porque navio fica à disposição 24 horas É muito rápido, fácil de você ter acesso. e muita qualidade. Então, para essas pessoas que de repente estão preocupadas com a imagem, mesmo a questão alimentar, Fê, eu não oriento sair do arroz e feijão delas, porque pode dar um impacto, sim, de retenção, e que, de repente, se Uhum. aquilo for o material de trabalho dela do ano, ela perde. Ela perde. Uhum. Mas alguém que não tem esse objetivo, então os impactos dela, ela consegue recuperar Se rápido. ela tiver um perfil, né, antropométrico, do que a gente chama de D, que é a quantidade de massa muscular desproporcional à quantidade de gordura. Então, ela tem um percentual de gordura aí abaixo de 18%, 17%. Então, são pessoas com muita massa muscular e que, se eles não jacarem tanto, eles recuperam fácil. Uhum. Tá. Que daí não é coincidência que essa pessoa ela já cuida disso Já. o ano inteiro, O né? Então, mindset é outro, Fer. exatamente. A gente está falando de mudar o mindset e você leva esse mindset aonde você está, inclusive na viagem, né? A Deia tá falando, ó. Mas o amanhã chega, chega, Deia. E vocês veem, ficam E depois doidas. vem na clínica, né? Vamos partir um pouquinho para essa alimentação, então, em países que a gente considera de risco, porque a gente já está com meia hora aqui de live, e daí tem um espacinho para Tá. pergunta. Então, quando a gente pensa o que me vem à mente é sempre Índia, Marrocos, Egito, são países que toda vez a gente encontra alguém que vai contar uma história que chegou lá, passou mal, vomitou e perdeu os 2 primeiros dias de viagem. Então, a primeira coisa que eu queria entender é o quanto disso, na sua opinião, é nosso preconceito com aquela cultura, porque nós temos diferenças de flora intestinal, diferença de adaptação àquele tempero, àquela comida, e o quanto nós estamos de fato nos colocando em risco por conta de uma vigilância sanitária que é mais leve do que a nossa. Eu te falei que esse é fácil para mim, né? Porque depende da intensidade dos seus sintomas. Então, por exemplo, se eu tenho uma intolerância à lactose, ou se eu tenho uma intolerância à pimenta, ou se eu já tenho uma gastrite de base, ou um intestino não tão bom, e eu ingiro, eu vou fazer uma ingestão aí desse alimento, a proporção dessa minha reação, a não ser que você seja alérgico, não intolerante, tá? Ok. A proporção dessa sua reação, ela é uma proporção que, assim, com pouca medicação, eu tomei um analgésico porque me deu dor de cabeça, eu fui atrás de um lactobacillus porque me soltou o intestino, não é algo explosivo, tá? O que a gente recebe de relatos de alguns países é que, se você às vezes consome, vai tomar uma água de um lugar que de repente você viu que o saneamento não é tão legal, ou aquelas feiras da China que você não tem uma flora bacteriana adaptada para aquilo, você pode sim ter uma gastroenterocolite e ter sintomas muito mais intensos de vômitos que não cessam e muita diarreia, assim, 6, 7, 8 episódios de evacuação líquida com dificuldade de hidratação, tá? Porque aí não entra nem por cima, nem por baixo, nem por lugar nenhum. E a gente não precisa ir longe, tá, Fê? Eu fiz uma viagem para um lugar super conhecido aqui no Brasil e a minha família inteira Eu sei dessa história. passou mal.
Assim, O Tuco me contou essa história. eu não tinha forças, mas é muito imediato, porque por mais que não fosse uma comida que a gente estivesse habituado, a gente termina de ingerir, dependendo da quantidade do patógeno que está ali naquele alimento, em 2, 3 horas você já começa a ter náusea e começa a vomitar. O seu corpo, ele é inteligente, ele vai expelir aquilo. Quando a gente é intolerante, eu vou te dar outro exemplo. E não precisa ir para lugar remoto. Eu adoro nacho e taco. Adoro. Nossa. E queijo, Vou pro abraço. e queijo cheddar. Adoro. E não tomo cerveja com regularidade. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu adoro aquela cerveja Bud Light, que ela é um pouquinho mais leve. E se a gente pega algum jogo, alguma coisa, eu vou para esse alimento. Mas eu vou consciente que eu vou passar mal. Eu vou consciente, porque eu não estou adaptada a essa quantidade de gordura. E toda vez que eu como, o meu estômago reclama. Eu não chego a ter diarreia, mas me dá, sabe aquela tolerância? Uhum. É Então, uma ruptura na sua rotina alimentar, né? sim, mas eu estou disposta a pagar esse preço. O E, sabor vale a e pena. com saudades. Aí a gente tem a vantagem de ser médica, né? E se automedicar nessas situações. E é uma coisa que eu também faço para alguns pacientes meus, de ter um kit viagem. Isso é uma coisa super legal. Olha, eu sei que eu vou passar mal se eu comer minha Bud Light com o meu nacho, meu taco com cheddar. Eu já faço uma proteção um dia antes. Uhum. Então, às vezes, ou eu vou usar um protetor gástrico. É horroroso isso, tá, gente? A nutróloga não está falando isso, mas eu faço. Ou então, por exemplo, eu Mas vou aqui não para é a regra. A gente tá falando de uma da situação muito exceção, específica. super exceção. Exceção. Ou então, por exemplo, eu vou para um lugar desse que, de repente, eu sei que a pessoa está sob risco de ter uma infecção, além da gente recomendar o seguro viagem, não dá para ir É viajar assim. fundamental. Não, é impossível viajar sem seguro viagem. Não Então, dá. não dá para correr esse risco. É aquele dinheiro que a gente precisa rasgar, mas precisa. É fundamental. Então, além de você se preocupar em ter um bom seguro viagem, eu faço uma recomendação para os pacientes, assim, levar um analgésico. Se ele já é meu paciente, eu conheço, eu já recomendo alguns tipos de antibióticos, porque ele consegue entrar em contato com a gente e a gente faz essa. O que você está sentindo? Faz uma chamada de Eu vídeo. tô rindo porque eu sou meio neurótico de levar as coisas. Mas Então, eu acho, tem gente nessa live que já, já riu de mim por querer levar tudo meu kitzinho. mas eu acho importante, Fê, porque não necessariamente, às vezes, a gente tem barreira de língua, né? Hoje, com esses Uhum. Google Tradutores, fica muito mais fácil, mas pensa aí, sei lá, uma pessoa que de repente não é tão adaptada à tecnologia e não consegue usar isso direito, explicar todos os sintomas que ela está sentindo lá no Marrocos. Então, imagina o inglês dos caras, ou se você não fala inglês direito e você não tem um intérprete, não sei. Eu levo esses possíveis riscos em consideração. Então, eu falo, faz sim um seguro viagem, faz uma bolsinha aí de medicação, eu acho que vale super a pena. É melhor você trazer ela fechada do que você precisar lá e não ter. Você acha que é uma curiosidade mesmo? É ético, por exemplo, se alguém vai para um país como o Marrocos ou a Índia, ele marca uma consulta com um clínico profilática, por exemplo, para avisar que ele vai e ter algumas prescrições. Isso é ético dentro da medicina ou não? Hoje em dia, sim, Fê, com a possibilidade da Tá. telemedicina, então, quando o CFM liberou, né, o nosso atendimento por vídeo, até pela pandemia e pela situação atual, se eu já conheço esse paciente, assim, você vai viajar, ou um paciente meu vai viajar e de repente ele tem uma intercorrência, ele pode muito bem acionar o médico da confiança dele, tá? Isso, do ponto de vista ético, não tem nenhum problema hoje em dia. Isso eu não poderia fazer o ano Uhum. passado, por exemplo. Você pode até tirar uma dúvida, mas uma consulta online a gente não podia fazer. Hoje pode.
Uhum. A pandemia trouxe algumas, acho que, Algum, mudanças interessantes, né? talvez a É, dificuldade seja conseguir a medicação. Então, por uhum, exemplo, eu tenho pacientes em alguns lugares do mundo. Dependendo do tipo da medicação, se eu não tenho meu diploma validado naquele país, eu não consigo prescrever para ele. Então, se for um antibiótico, é melhor que ele faça uma pré-consulta aqui, já leve o kit e depois, se precisar, ele é uma tira a boa dúvida lá. sugestão. Ó, Bianca, eu estou sentindo isso, 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 isso. Ai, começou a arder para eu fazer xixi, estou indo no banheiro toda hora, não sei o quê. A gente, pelo que a história que aquele paciente que a gente já conhece, já sabe as comorbidades, a história que ele está apresentando, eu posso sim fazer um direcionamento, porque eu vou saber se ele vai ser alérgico a X, Y, Z de antibióticos, eu vou saber o perfil, se ele tem um problema cardíaco renal, hepático. Então, eu já tenho uma, um histórico, tá? Aí eu posso Uhum. fazer essa orientação. Você tem receio de ir para esse tipo de país? Você iria para a Índia, por exemplo? Eu não iria pelo aspecto. Eu falei dela hoje para uma amiga. Não é um país que eu tenho brilho nos olhos. Assim, eu acho que por mais que eles tenham uma cultura muito legal, o hinduísmo é uma filosofia super legal. Se a cultura ela não bate com a ideologia, assim, por exemplo, essa divisão de castas que eles têm, a imensa massa Uhum. de pobreza, não, não. Eu iria, por exemplo, para E você tem que Maldivas. ter. Tá, ok. Eu gosto, Fê, da história do lugar, entendeu? Uhum. E se de repente aquilo me agride de certa forma, poxa, eu não Porque levaria minha filha. Eu não, você entra em contato com aquela realidade e ela acaba. Você não pode ficar indiferente, né? eu não consigo ser. É. Mas pensando em alguém que vá, por exemplo, o que que você fala não faça? Eu falo, não, não faça só isso que eu te disse agora. Não vá sem um preparo, Uhum. né? Não vá sem um preparo assim, saber que se a sua saúde está em dia, é, e ter uma pessoa para contar, ou aqui no Brasil, ou mesmo um bom seguro viagem. Ai, Bianca, não consegui nenhum médico para ir e tal. Então faz um seguro viagem bom, tá? E Uhum. aprenda a mexer na tecnologia, que hoje em dia o Google ajuda muita gente. Só Mas isso, Fê. tem, Assim, mas tem algumas regras, exemplo, olha, se você for comer no mercado de rua, coma alimento, não coma alimento cru, coma frito. mas aí entra muito naquele impacto da experiência. Então, por exemplo, eu acho que você vai pegar uma fruta hoje em dia sem higienização, da mão de um cara, de repente, que está mexendo no dinheiro, acho que é só a higiene básica, entendeu? Para qualquer lugar, Para não qualquer tem, vale lugar. isso para a Suíça e para Ou a para Índia, cá, né? ou para o seu dia a dia. Uhum, Então, isso da gente ficar experimentando coisa no mercado, o coronavírus veio um pouco para essa noção de higiene, né? Assim, eu acho que a gente estava muito relapso em tudo isso. E hoje, mais do que nunca, a gente percebeu que algumas coisas você fala, nossa, como eu fazia isso? Que perigo, de sim. repente, que você tá disposto. Gente, tem leptospirose, tem hepatites, tem muitas outras doenças que essas gastroenterocolites, elas podem acabar com a sua viagem, como acabaram com a minha. Isso que eu comi um Você alimento, voltou eu antes, né? voltei Alguma coisa antes, assim. a gente voltou antes e assim, foi horroroso. Isso que eu comi um alimento quente, preparado, em um restaurante do lugar. Então, você fala, gente, é, o cuidado mínimo de higiene tem que ter, Fê. Você, Uhum. Essa preocupação, né? De se cuidar, de ver. Eu acho que para esses lugares, o que eu recomendo, às vezes, é você entrar em contato com uma agência, deixar alguém preparar o seu roteiro para saber minimamente aonde ir. Eu acho que diminui o risco, não zera, mas diminui. eu, eu acredito muito nisso. Assim, eu gosto muito de preparar o meu roteiro, mas existe, eu sempre tenho aqueles amigos chaves, e hoje, assim, cada vez mais essa procura por uma personalização da viagem
ela está crescendo muito, né? E tem muita gente boa nesse ramo. Sim. E não é uma coisa que vai impactar tanto no seu orçamento e vai valer muito a pena, porque de repente eu vou para Lisboa, sei lá, onde vou para Portugal, que você morou. Poxa, tem coisas que as pessoas que são específicas para a viagem vão saber me direcionar muito melhor do que eu olhando a internet, olhando uma cara ou a outra. Então, É. é aquela economia, eu falo que é uma economia burra, porque você deixa Sim. de aproveitar e às vezes você deixa de conhecer um restaurante super legal ou uma comida, por exemplo, eu não sabia dessa da batata frita aí. Na Bélgica? Eu não sabia. E eu nunca iria pedir uma batata frita. Então, você Não, você entendeu? vai, porque na rua tá cheio, em todo lugar. Mas o que você falou é interessante, porque assim, eu acho que você ameniza o número de vezes que você está exposto ao risco. Então, se você tem uma indicação de restaurante e tal, vai ser uma refeição ou outra que você vai fazer num lugar desconhecido por interesse, por curiosidade, ou uma vez ou outra você vai no mercado de rua. Então, você já diminuiu muito. Agora, você ir todas as refeições no escuro, num lugar de mais risco, É muito você está arriscado. expondo. Eu É acho muito que o arriscado, risco né? ele tem que vir com muita orientação. Então, por exemplo, ó, essas carnes de rua. Se eu só comeria se, por exemplo, alguém muito especializado no negócio, assim, viesse uma recomendação de uma pessoa como você ou uma agente de viagens, falar assim, Bianca, você tem que ir em Nova York no carrinho da Quinta Avenida, no, com a não sei o quê, que aquele lugar é sensacional, é um ponto turístico. Eu vou, eu, eu vou. Agora, se você pegar, assim, e eu for andar e olhar aquilo, eu não recomendo. Então, se você quer experimentar uma comida exótica, e eu acho que vale a pena, vá com uma recomendação de lugar. Uhum. Eu acho, tá? Se não, não. Eu Se não, fiz não vale a uma pena. live terça-feira com o Thiago de uma agência chamada De Mochila Pronta. E é uma agência que eu recomendo para quem está assistindo. Eles realmente sabem personalizar um roteiro e eu acho que você vai talvez gastar pouco a mais, mas vai ter um pouquinho mais de Eu segurança, também vou fazer né? merchan de amiga, então, tá? Pode fazer. A Better Viagens, que está assistindo a gente aí também, ela é minha paciente querida e também está Ah, tá num assistindo a tá num gente? projeto muito legal, parecido. Falei para ela aí de você até em um encontro, porque ela também está nessa linha, sabe? É uma pessoa que é especialista em viagens e consegue personalizar com esse intuito. E depois é legal você conversar com ela, viu, Fê? Já quero, vamos conversar. Mas, assim, para reforçar o poder, porque, assim, valorizar as pessoas que se dedicam a isso. Elas estudam para saber, porque eu gosto de fazer algumas coisas no escuro, porque eu tenho prazer em ir lá e pesquisar, só que eu invisto muito tempo, eu leio um monte de blog, eu vejo vídeo, eu tenho prazer nisso. Não é a realidade da maioria das pessoas. E aí, se você não tem tempo para fazer um monte de pesquisa, vai alguém que já fez esse caminho das pedras para você, né? É a melhor É a coisa. melhor coisa. Eu concordo. É a melhor coisa. Assim, eu já viajei algumas vezes para os Estados Unidos e para o mesmo lugar, sabe? Às vezes para fazer curso ou mesmo para passeio. A partir da segunda viagem, ou às vezes a terceira, eu sei coisas que, assim, se eu fosse na primeira sem orientação, eu não saberia. Então, e você consegue até, essa pessoa consegue planejar para você, por exemplo, o que vale a pena fazer num dia, o que vale a pena fazer no outro, porque tal coisa é perto de. Assim, fica inteligente, fica muito inteligente. Então, olha, para E resumir, esse assunto que é polêmico: comidas exóticas só com muita orientação. Se não, não corra esse risco. Não correria. ou a não ser que você corra ciente de que existe sim a possibilidade da sua viagem ser minimamente estragada ali, né? Então, assim, você está ciente que quer correr esse risco, né? Eu acho que é muito. Beleza. Eu não acho, não.
Não, eu também não. Eu também Sabe não. por quê, Fê? Assim, A não ser que você tenha feito aquela mala lá que eu te falei, de remédios, já tenha feito uma consulta prévia aqui, e tenha um bom seguro viagem, porque às vezes você perde um dia. Meu, quanto não é, eu custa um dia? fui, eu fui para o Marrocos com a minha irmã grávida. Nossa. Imagina. Quando a gente fechou a viagem, a gente não sabia que ela estava grávida. E daí a gente falou, vamos, tá, vamos. Então, qual que eram nossos critérios? Era somente beber água com gás. A gente não pegava nem água sem gás, para Uhum. ter certeza de que Então, não tinha, não era adulterada, né? E a gente ia nos restaurantes e nós comíamos coisas só cozidas, a gente não comia cru, salada, que sim. já é uma orientação para grávida aqui, Em qualquer né? lugar, sim. Se ela Em tiver qualquer lugar. toxo, né? Se ela tiver não tiver a defesa para toxoplasmose, a gente não recomenda, né? É, Usar alimentos crus. É uma boa foi dica, a nossa Fê. regra. Sim. Seguir regra de grávida. É, E é, deu certo. Ninguém passou mal, deu tudo muito certo. eu acho perfeito. Ah, eu acho que é isso. Tem alguma outra coisa que você acha fundamental falar sobre segurança de alimentação e alimentação saudável em viagem? Eu acho que a gente falou tudo. Eu acho que a pessoa não pode esquecer de se hidratar. Então, essa questão, assim, você vai, independente de você estar num lugar frio ou num lugar quente, a hidratação ela é fundamental para minimizar dor, para você não ter, de repente, eu tenho uma predisposição a cálculo renal, esqueci de tomar água. Ai, gente, você vai ter uma crise de cálculo renal na sua viagem, porque você não tomou água. Então, assim, são dicas simples que você, às vezes, se você tiver até entretido em alguma coisa, você coloca um alarme. Ó, eu acho que a gente podia responder as perguntas, que tem bastante, Fê. O que você acha? Ah, é? Tem bastante aqui, Vamos ó. lá. Por exemplo, a última que eu vi aqui é sobre castanhas. Pode comer? Pode. Cuidado com a castanha porque ela é calórica, tá? Então, de repente, se você colocar. E a gente come muito fácil, uma quantidade muito grande, tá? Então, se Igual você for. amendoim, você vai Você vai comendo. comendo e às vezes você deixa de comer, por exemplo, você fala, ai, não vou tomar um sorvete, pensando que aquele alimento vai estragar de repente muito, você vai engordar muito comendo ele, e você come um saco de castanha. Você podia ter tomado 10 sorvetes, mas você comeu num saquinho pequeno de Achando castanha. que tava brilhando ali, mas não tava. Ela é uma ótima fonte de energia, porque por ser rica em lipídio, né, em gordura, ela vai liberando essa energia, principalmente quem quer caminhar bastante, mas faz aquele punhado que é o punhado pequeno, sabe, essa parte menor aqui da mão? Faz aquele punhado, coloca num saquinho, mas não come o saco inteiro, tá? Quantas vezes? Umas 2 vezes no dia. E ok, e reveza com o que eu falei. De repente, se você puder comer a fruta num período e a castanha no outro, ou de repente fazer um lanchinho e depois no outro dia comer, no outro momento comer a castanha, ok. Porque são coisas fáceis de levar. Uhum. Sabe o que que eu já. Isso da minha cabeça, daí você me corrige se eu estiver errado. Às vezes, quando eu vou viajar e eu tenho que ficar muito tempo andando e eu tenho dificuldade de achar um lugar para comer, eu já levei comida de bebê. Tudo bem, as salgadas são horríveis, mas Mas as as doces são docinhas. boas. E tem lugar que tem comidas muito boas, viu? Tem umas papinhas que são bem interessantes, que eles colocam um pouco conservante. Meu Porque paladar você não tem geladeira, então é, você bota na mochila e você pode passar o dia inteiro com ela lá, que não vai estragar. para quem viaja com criança, é muito interessante isso, Fê. É uma Mas eu boa comi para dica. mim. É uma boa dica. Mas também para Para criança é criança legal. também. Para criança também é legal. Ó, tem uma pergunta da Rutinha aqui que ela fala como deve ser a alimentação de quem tem problema de vesícula. Quem tem problema de vesícula não suporta, não tolera grandes quantidades de lipídio na dieta. O que é isso? Gordura. Então, fritura, o que vem com muito molho, são pessoas que passam mal com esse tipo de alimento. Então, aquilo que eu falei de comer o nacho com, Não sabe, vai com rolar. cheddar, você vai passar mal. Então, não rola. É basicamente isso, Não tá? vale a pena arriscar, né? Ó, eu não sei quem é.
A Dani Savieta é o quê, sua? É sua É minha irmã? irmã. Ela tá falando que ela come É. demais. Ela se denunciou aqui, hein, Fê? Mas a minha família tem esse problema. Não é só ela. Ó, tem outra aqui que deu uma dica: camarão na praça de Marrakech. É um lugar que eu gostaria de visitar, assim. Acho que É, eu gostei muito do Marrocos. Eu só falo para as pessoas jamais irem no verão, como eu fui com essa minha irmã Dani, que acabou de falar. Estávamos eu e ela grávida em Marrakech, e pegamos 52 graus. Então, assim, não vá no coitada, verão. coitada, eu imagino o Coitado. quanto ela não passou mal, gente. A Ó, gente tinha que voltar pro hotel na duas hora do pessoas almoço. falaram em relação ao mercado local. Fê, eu sempre vou, mesmo que não seja para comer, tá? Mas eu Uhum. gosto de mercado. Eu acho que é um lugar onde você consegue ver muito a essência do local, sabe? Ô, Bi, Hum. me deu aqui 1 minuto. Ai, tá bom. É, a live vai cair. Ai, que Você pena. quer voltar para responder pergunta, só para a gente finalizar? Pode ser. Se cair, a gente volta, Então vamos então. fazer isso. É, Apesar que eu dei uma dá uma lida olhada. aqui, Fê, ó, acho que não tem mais pergunta. Foi tudo? Foi tudo. Então tá. Então, Obrigada, desculpa a viu? correria, mas eu Imagina. que tenho que agradecer você, todo mundo que esteve aqui com a gente. Venham, ó, eu vou fazer meu merchan, venham no meu canal aqui no Instagram, assim, Acompanha, Fê. porque é novo e eu agradeço, muito obrigado. É sempre um prazer dividir minha vida profissional com você e é um prazer falar de viagem. Ai, Então, te adoro, hoje foi Fê. maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo a Então tá todos. bom. Beijo. Tchau para todo Tchau, mundo. querido. Tchau.